gente iniciar, o Paulo vai tocar aí. Ele pediu para mim ir avisando vocês que ele está terminando uma reunião e já vem para a nossa sala aqui. Beleza. E feliz de ver vocês aí na sala. Pessoal, com frio, ó. Para vocês aí. Pessoal, os que estão chegando na sala, boa noite. O Paulo, presidente da nossa associação, já vai entrar na sala para iniciar a live em até 8h10 no máximo. Eu peço que vocês aguardem, por favor. E aí, seu Márcio, está por aqui essa semana? Peraí. Tô sim, eu vou embora no sábado e volto na outra terça. Aí é bom, hein? Pô, faz tempo que eu tô aqui já, cara. Essa semana o frio arrepiou a gente, né, cara? Nossa, ontem tava demais. Ontem tava osso. Eu tô até aqui na companhia de uma tacinha de vinho, porque tá difícil o negócio. Mas diz que amanhã vai melhorar, né? A partir de amanhã o tempo melhora bem. Cadê o Arthur? O Arthur tá escondido ali na foto? O Arthur tá aqui com a gente. Seu Antônio entrou também. Boa noite, seu Antônio. Aí ela fala assim, ó. Seu José entrou também na sala. Boa noite. Faz uma folhinha já para dar de presente, ó. Aí coloca os documentos, ó. Eu peço aí que vocês tenham paciência que o Paulo está terminando uma reunião e já vem aqui para a sala para a gente iniciar a nossa, tá? Foi um pedido dele que avisasse vocês. Tá tudo certinho comigo aí, Felipe? Ô, Felipe, não estava ouvindo você. Desculpa, esqueci de habilitar o áudio aqui. Seu José, tá tudo certinho. A gente ouve o senhor sim. Daqui a pouco a gente começa, que o Paulo pediu para transmitir o recado que ele está terminando uma reunião da Amo Paúba e a partir de 8h10 ele entra aqui na sala. Você está me ouvindo aí? Tô sim, perfeitamente. O que é que tu tá tomando aí? Vinho? Um vinhozinho, porque o frio tá demais. Acabei de chegar da rua, acabei de tomar um banhinho. Coca-Cola. Ai, cara. Mas contente por vocês estarem com a gente aí nessa live também. Que isso, Felipe? Eu derrubei o celular aqui. Tô apoiando ele aqui em cima de uma mesa, eu derrubei ele. A gente vai ter que futuramente arrumar uns apoiadores de celular. É verdade mesmo.
Cris, boa noite, Cris. Feliz em vê-lo aqui conosco. Quem mais que está por aí, Felipe? Olha, a gente tem a Tânia, o Márcio, o seu Antônio, o Sordinho, boa noite, Sordinho. A minha prima Juliana, a minha esposa Leide. O Paulo não está na sala ainda, porque ele está terminando uma reunião, a partir de 20 horas e 10 minutos ele começa aqui conosco. Beleza. Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência. E, aliás, quem tem acompanhado nossas lives por aqui, sabe que esses 10 minutos sempre ocorrem, né, seu Márcio? Pergunta para o Márcio se ele levou alguma pizza para nós, ou se ele tem alguma pizza assada lá. Pô, seu Zé, ontem eu fiz 5 pizzas, cara. Caramba. Pergunta por uma, tu me fala de 5. É que eu faço a pizza para sobrar para o café da manhã. Com certeza. Ó, para quem não sabe, a pizza do Márcio aí, ó, do Márcio Pereira, é uma das melhores da região, viu? Ô, não fala isso não, seu Zé. Não é porque eu não saco do cara, não. É que a pizza é boa mesmo, sinceramente. Olha o Paulo aí. Pegou o Paulo? Fala, Paulo. Pegou o Bruno também? Ó, a audiência está crescendo. Boa noite a todos. Beatriz. Boa noite, boa noite. Ana Zenaide. Vacinando. Aí que convenceu a Maria, a Rosa, falou que ele começou, não, vem que você vai ter que ajudar, quem vai, gente, pessoas. Ampaúba. Saiu. Ele está terminando lá o compromisso dele, ele já vem aqui. Acabou de mandar uma mensagem aqui. César Carvalho. Estou gostando da audiência. Obrigado a todos. Boa noite a todos que acabaram de entrar. O nosso presidente da associação já entra na sala que ele está num outro compromisso. Tenha um pouquinho de paciência. Olha o Paulo aí. Fala, Paulo. E ajudava ela a trabalhar na empresa. Duas pessoas. Boa noite a todos. Vamos, Paulo, na escuta. Ana Marta também entrou aí. Estão me ouvindo, gente? Estamos sim, Alice. Maravilha. 2 horas que o computador funciona. É ali. Olha o microfone aí. Vinícius, olha o Cavaleiro do Caos, Vinícius. Vinícius de Oliveira Ribeiro. Oliveira Ribeiro. Aquele ali é meu afilhado.
Seu áudio está baixo, Felipe. Seu áudio está baixo. Então, é o que eu queria gravar. Melhorou um pouco? Melhorou. Show. Paulo, estamos à sua disposição, Paulo. Boa noite, pessoal. Me Boa noite. desculpem pelo horário. Eu peço uma gentileza para que eu tivesse um teste por gentileza, para que a gente possa participar um por um. Está dando eco. Interferências. Parece que tem gente com o microfone aberto e que a gente não consegue escutar as pessoas. Isso, ótimo. Agora está ótimo aqui. Bom, pessoal, eu agradeço todo mundo aí a participação. Hoje é a vez do nosso amigo Felipe. Não vou conseguir me empenhar como ele, mas eu vou tentar, tá bom? É isso aí. Quem quiser participar com perguntas e tudo mais, seria interessante a gente já usar o chat para que a gente coloque uma ordem nas perguntas e que todos possam perguntar e que o Felipe possa responder cada uma delas. Então, Felipe, como de costume, eu queria pedir para que você falasse um pouco de você, explicasse quem é o Felipe. Eu acho que é bastante importante, apesar que muita gente aqui já conhece quem é o Felipe, mas que você falasse um pouquinho do Felipe, o que ele conquistou até agora e por que ele resolveu fazer essa live aqui. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo e dos que forem chegando conforme o tempo for passando. Deixar claro que eu saio da condição de mediador, né, Paulo? Que eu tinha nessa live aqui da comunidade de Ipaúba para a condição de pré-candidato. Parece que não, mas é uma diferença grande. Bom, em linhas gerais, de modo bem resumido, o Felipe é alguém que é de Ipaúba desde sempre, através da minha família, né? Minha família, por parte de mãe, é inteirinha caiçara, a gente tem aí bisavós, tataravós aí de Ipaúba. Nossa família, minha mãe aí é nascida, criada, eu nasci em Santos, mas vim para cá muito pequeno, sei lá, 2, 3 anos de idade, por conta do trabalho do meu pai, das atividades da minha mãe, e sempre morei em São Sebastião, sempre. Quando não no Porto Grande, no bairro de São Francisco, Ipaúba sempre foi a nossa casa de fim de semana, de feriado, e de um tempo para cá, sobretudo da minha adolescência, praticamente a minha vida, né? Com alguns pequenos, curtos espaços de tempo que eu saí a Santos para estudar e morar em outra cidade. Mas, basicamente, minha vida é Paúba. Eu sou formado, eu já estudei administração na ETEC, né? Sou formado em História, sou professor de História, já atuei na rede pública e na rede privada como professor. Em Paúba, desenvolvi trabalhos junto à Amo Paúba, junto ao Esporte Clube Paúba, né, que são 2 entidades do bairro. E a ocasião da minha candidatura acontece desde o final de 2018, início de 2019, quando eu entro num partido político, convidado a construir um projeto que era a construção de um partido que não fosse fisiológico, que tivesse proposta para oferecer, e juntamente com alguns amigos nós retomamos o PDT aqui em São Sebastião, e eu me tornei o segundo vice-presidente do PDT, e desde lá, né, temos construído um diálogo em São Sebastião do ponto de vista político. E a ocasião da minha pré-candidatura ocorre pela desistência da dona Marlene, que se filiou ao meu partido e tinha uma vaga para a pré-candidatura dentro do nosso bairro, né, com o respaldo do partido que nós ocupamos, que é o PDT, e por inúmeros motivos, além da desistência dela, por pedido de várias pessoas, por vocação minha também, que pensava isso mais a futuro, não para agora, decidi ir para a luta e decidi ajudar. É uma decisão difícil, é uma decisão que demanda algumas responsabilidades, eu diria muitas, né? E, assim, a gente está firme no propósito, querendo construir diálogo, querendo construir soluções para São Sebastião.
para Paúba também, mas para São Sebastião como um todo. Porque o que nós entendemos é que Paúba faz parte de São Sebastião, mas às vezes não parece. Quem mora em Paúba, quem tem casa em Paúba, quem tem comércio em Paúba, às vezes se sente muito renegado, né, ou colocado de lado, quase que um sentimento de não pertencimento à cidade, porque aqui as pessoas só entram de 4 em 4 anos, levam o nosso voto, levam a nossa esperança e nada trazem de volta. Então a gente quer mudar isso, discutindo São Sebastião e colocando Paúba no radar da cidade. Eu acho que basicamente é isso. Eu presidi a Amo Paúba, né? Durante o biênio que eu presidi a Amo Paúba, que é a nossa associação de moradores, para quem não sabe, sempre fui um militante ferrenho de muitas causas aí. Conseguimos estabelecer algum contato com o poder público, conseguimos algumas melhorias para o bairro, não todas, e todas as diretorias passam quando estão à frente da associação. Então, estou à disposição, estou aí na luta e quero construir, né? Eu acho que a política já deu demais espaço para quem desconstrói. Eu quero construir e preciso conversar com vocês e preciso da ajuda de todo mundo no sentido de ouvi-los, entender, estudar a nossa cidade, o nosso bairro, ou seja, estar conectado com tudo que a gente precisa ter de informação para lutar para o que é necessário, né? Muito bom, Felipe. Eu queria aproveitar e pedir a participação de vocês com perguntas por escrito, tá, pessoal? Podem fazer as perguntas que eu vou começar a colocar na ordem aqui, eu vou passando para o Felipe. Senhor Fernando Gomes, obrigado aí, boa noite, obrigado pela participação. Felipe, o senhor Fernando, ele pergunta aqui, gostaria de saber o que você pensa sobre as posturas municipais que limitam a altura das edificações em 9 metros. Senhor Fernando, boa noite. Muito obrigado pela questão. Isso é um assunto polêmico aqui em São Sebastião há muitos anos. Eu compreendo que essa limitação imposta pelas leis municipais aí, elas, na minha visão, satisfazem os anseios do município, né? Porque existe um debate há muito tempo em São Sebastião, mesmo que ele seja até superficial, mesmo que ele não compreenda todos os setores da sociedade, mesmo que ele não compreenda os impactos ambientais, a falta de saneamento básico, e é quase consenso, sobretudo da classe política, que nós somos contrários, como munícipes, à verticalização. Eu não fujo à regra. Eu também acho que a verticalização, se ela pudesse ocorrer, antes dela teriam que vir outros temas tão importantes, como o saneamento, por exemplo. Nós temos que entender que São Sebastião, geograficamente, desculpem a expressão, mas é uma tripa. Nós temos uma faixa estreita de terra entre o mar e as montanhas, e nós somos compridos na extensão. Nosso município vai da divisa de Boracéia com Bertioga até a divisa do Canto do Mar com Caraguá. E nosso espaço de uso desse território, ele deve ser muito bem planejado, coisa que São Sebastião ainda não tem capacidade de ter. Então, do ponto de vista da altura da edificação, eu acho que até o momento atende bem ao que São Sebastião precisa, porque senão a gente cresce desordenadamente e fica muito complicado das coisas acontecerem, né? Muito bom. Só uma informação que acho que é importante que todos saibam, que a limitação de altura das edificações, ela é de 9 metros, podendo chegar a 12 com a caixa d'água, tá, gente? Isso é bastante importante que vocês saibam. Às vezes a gente acha, pode chegar a 12, a pessoa faz 4 andares lá, não pode, isso é proibido. Ele chega a 9 metros, normalmente são 3 andares, e mais a caixa d'água, tá? Isso é bastante importante saber. Bom, eu queria tocar num assunto aqui, eu queria que você me falasse um pouco, Felipe, o que você acha. A gente anda falando aí de meio ambiente, mas todo mundo fala, mas não resolve nada. A gente sabe que na política
é muito difícil se tratar o meio ambiente. Haja visto que teve que ser criado um conselho do meio ambiente para que as coisas começassem a andar dentro de São Sebastião, porque até então, nos anos anteriores, a gente não tinha nada em termos de política ambiental, a gente não tinha nada. E essa política ambiental, para nós, ela é muito importante. Nós estamos inseridos dentro da Mata Atlântica. Então, eu queria que você me falasse um pouco o que você acha exatamente sobre o meio ambiente. Qual seria a sua ideia de meio ambiente e o que você pretende fazer com relação a isso? Obrigado, Paulo, pela pergunta, apesar dela ser muito difícil de ser respondida, porque eu adianto aos senhores e às senhoras que o meio ambiente, o assunto meio ambiente demanda conhecimento, sobretudo, da matéria meio ambiente, da legislação ambiental. Eu confesso que ainda não possuo todo o arcabouço de informações que são necessárias para que eu possa dar uma resposta mais completa. Ainda assim, eu posso comentar que nós necessitamos, como eu tenho dito em todas as reuniões que eu participo, como eu tenho dito em conversas com amigos, enfim, em grupos que eu me relaciono, que São Sebastião precisa de planejamento. Para o meio ambiente, a questão é fundamental. A gente coloca a questão fundamental do meio ambiente por diversos aspectos. Pela questão da viabilidade de vida do planeta, pela viabilidade do negócio turístico, pela biodiversidade que nós temos aqui em São Sebastião, que é fantástica. Ou seja, nós precisamos elaborar um planejamento de política pública que preveja a preservação, a manutenção e a criação de novos espaços com novas práticas. Para isso, Paulo, é imprescindível que as pessoas se conscientizem da importância que tem o meio ambiente, da importância que é cuidar do seu lixo, da importância que é ter um saneamento básico, da importância, enfim, de diversas formas que a gente acaba contribuindo para o social. Ou seja, não adianta nada nós irmos à Câmara, levarmos uma demanda sobre meio ambiente para o ambiente legislativo, transformarmos isso em um projeto de lei, numa normativa, se ela não vai ter continuidade. Por isso que serve o planejamento estratégico. A implantação de políticas públicas, ela depende de que haja um planejamento estratégico ao longo do tempo. Como que nós vamos criar essa proteção, ou as normativas que dizem, por exemplo, como devem ser as instalações comerciais do turismo, como devem ser o tratamento do esgoto, por qual processo fiscalizatório que a Sabesp vai passar no tratamento do nosso esgoto e na volta dessa água tratada à natureza. Ou seja, tudo isso precisa estar bem planificado, com continuidade de política pública, para que a gente tenha algum êxito. Não adianta ações descontinuadas. O Conselho Municipal, ele é importantíssimo em todas as áreas. Seria bacana que a sociedade civil organizada participasse dos conselhos de uma forma forte, atuante, em todas as áreas, não só no meio ambiente. Por exemplo, o que nós trabalhamos na educação sobre meio ambiente? Isso é um fator. Como que nós vamos conscientizar a população de São Sebastião a uma consciência ambiental, a uma consciência turística voltada à contemplação ambiental, quando nós não temos isso na grade escolar, por exemplo? Quando nós não trabalhamos isso na sala de aula de modo enfático, não há ligação entre uma coisa e outra. Ou seja, há um conjunto de ações que precisam ser continuadas, não descontinuadas, que fazem com que o meio ambiente seja um assunto a futuro que nos dê orgulho de estar em São Sebastião. Do modo que está, a começar pelo saneamento básico, não dá para se discutir meio ambiente. Maresias, gente. A nossa vizinha Maresias, do qual eu quero dialogar também. Não tem saneamento básico. Meu Deus do céu, a praia mais famosa de São Sebastião. Ou seja, dá para conversar alguma coisa sobre o meio ambiente antes disso? Acho que fica muito difícil, né?
Não sei se respondi a pergunta, Paulo. Respondeu sim, eu acho bastante importante, mostra sua consciência com relação ao meio ambiente. Aí, emendando nisso, o senhor José Souza, ele pergunta, boa noite, você é consciente da responsabilidade de ser um vereador? Você colocou uma série de fatores aí importantes do que deve ser feito. Então, eu acho que essa pergunta é bastante pertinente. Você é consciente dessa responsabilidade? Eu sou tanto, Paulo, que às vezes eu não durmo, estou ansioso por causa dessa mudança que a vida me trouxe, que é me posicionar politicamente. Eu me preocupo muito, sobretudo, com o que eu posso falar nesse momento, com a responsabilidade que eu tenho com aquilo que eu falo e com a prática que eu terei caso toda essa trajetória seja de sucesso. Por que eu digo isso? A minha trajetória diz isso. Por exemplo, eu fui presidente da Amupaúba. Eu participava de conselhos municipais representando a Amupaúba, levando o nome de Paúba. Eu, depois que saí da Amupaúba, elaborei um projeto técnico-científico de educação política voltada à formação cidadã, que nós aplicamos aí em Paúba com algum êxito. Eu digo algum porque, na minha cabeça, ele não ia ter êxito nenhum, mas teve êxito, que é uma coisa fantástica no mundo atual. E por que eu digo isso? Porque eu acho que é definitivamente a hora da gente quebrar o paradigma de que política é uma coisa ruim, de que política só serve para pessoas que não têm interesse no coletivo. Ao contrário, a responsabilidade maior de quem participa do debate político é trazer a responsabilidade para quem quer participar, assumir isso publicamente e, assim, com a ajuda de quem, no caso do povo que o elege, fazer isso ser corresponsabilizado. E isso exige muito, mas muita responsabilidade, muita consciência e diria até que um pouco de calma, um pouco de parcimônia, porque não é fácil. Defender alguns valores nos dias de hoje, você é quase que ridicularizado. Então, como eu tenho consciência da responsabilidade que eu defendo e vou continuar defendendo a qualquer custo. O Bruno, ele pergunta, Felipe, precisamos de novos políticos e uma nova forma de fazer política. O que você pensa que pode ser feito em São Sebastião no sentido de um novo formato de gestão municipal? Boa pergunta, Bruno. Vamos lá, eu sou pré-candidato ao poder legislativo, né? A Câmara Municipal é um ambiente que... A Câmara Municipal, não. O legislativo como um todo no Brasil, as câmaras municipais, os legislativos estaduais, o nosso Congresso Nacional com a Câmara e com o Senado, ele é visto hoje com certo... com certa... digamos, com até certo nojo. Eu sei que a palavra é meio pesada, mas dá para entender esse peso que a palavra tem à medida que a gente só vê, infelizmente, coisas erradas acontecendo, jogos de interesses acontecendo. A Constituição brasileira prevê uma prerrogativa ao legislativo, que é o de didatizar o que é a política. Né? Se você entrar lá no site do Senado Federal, você tem lá vários cursos gratuitos, online, que preparam o cidadão para o que é o mundo da política no Brasil e no mundo, que é muito pouco utilizado, é uma ferramenta que eu adoro, que eu compartilho com muita gente, e eu acho que é por aí o caminho. Ou seja, o poder legislativo pode contribuir de forma educativa a incentivar quem pensa coletivamente, quem pensa em discutir política pública de qualidade dentro da sua casa. Por exemplo, existe uma iniciativa do qual eu me interesso muito, estudo ela há algum tempo, que são as escolas do Legislativo. A escola do Legislativo, ela prepara tanto o ambiente interno quanto o externo. Ela provê palestras, provê cursos, ela provê a preparação de pessoas que queiram estar junto na política. E a quebra de paradigma está aí.
você tem que educar, conscientizar, fazer as pessoas participarem. Tem uma reunião, por exemplo, da associação do seu bairro, você tem que estar junto, mesmo que seja para achar tudo aquilo horrível, mas você tem que estar lá participando e sabendo do que acontece. O seu vereador, além de cobrá-lo, você tem que entender a trajetória dele, saber quais são os interesses que ele defende, e nesse caso, o interesse não é uma coisa ruim. Ou seja, qual matéria ele está votando, qual o interesse defendido naquele projeto de lei que ele propõe. Tudo isso precisa ser analisado. E não tem como fazer isso sem a conscientização e a educação política. A educação como um todo é importante, mas a educação política é fundamental. Eu acho que é esse o caminho. Perfeito a sua colocação. Não existe, de maneira nenhuma, a atuação de um político onde atrás dele não tenha o povo, porque assim como o político, eu entendo que ele exerce um trabalho de cobrança, o povo também tem que cobrar o vereador para que ele exerça a sua atividade ainda mais forte, dê mais força para esse vereador para conquistar novas coisas para a sociedade. Eu penso dessa forma também. Aí o seu José emendou aqui, ele tem umas perguntas muito boas, seu José, aqui hoje, hein, seu José? Seu José é ótimo. Felipe, você está satisfeito com o partido que decidiu disputar as eleições? Seu Zé, muito obrigado pela pergunta. Estou satisfeito, sim. Estou satisfeito. Nenhum partido no Brasil, infelizmente, foge ao escrutínio público de escândalos. Isso a gente tem que deixar muito bem claro. Mas eu estou muito satisfeito por um outro aspecto. Do mesmo jeito que eu defendo a contrassenso da maioria, o poder legislativo, porque eu acho ele importante para a nossa democracia, ao contrário de muitas pessoas, eu defendo o partido político. Eu não defendo os partidos políticos, por exemplo, como existem há milhões no Brasil, inclusive em São Sebastião, que é capitaneado por um cacique, que manda e desmanda, faz e acontece, e não democratiza a discussão. Mas, no nosso caso, neste período específico, desde que eu participo da vida política aqui em São Sebastião e no PDT, eu, como um das pessoas que participam do diretório, e nosso diretório é permanente aqui em São Sebastião, eu tenho incentivado alguns tipos de práticas. Algumas delas eu posso até citar. A discussão sobre a resolução da opinião do partido sobre determinado assunto ou sobre determinado apoio político, ela é interna e todos os pré-candidatos, os filiados, têm direito de fala. Quem participa do nosso partido, participa das nossas reuniões, tem ouvido muito disso e tem tido espaço para falar. Outra coisa que eu tenho lutado bastante, mas bastante mesmo, apesar do esforço ser grande, o resultado ser pequeno, porque depende da consciência das pessoas, é a preparação daqueles que se predispõem a se pré-candidatar. Ou seja, eu participei de uma comissão dentro do meu partido que escreveu um plano de diretrizes para São Sebastião. Esse plano de diretrizes, ele prevê de que forma nós pensamos São Sebastião e de que forma nós queremos discutir. Eu escrevi boa parte desse plano de diretrizes e incentivo as discussões dos meus colegas de partido serem em cima desse plano de diretrizes, porque o que nós precisamos não é politicagem barata, é ideia, é proposta e mostrar para o mundo que é possível fazer uma política diferente. E enquanto eu estiver dentro desse partido, tenho certeza, carteirada não vai haver, falta de democracia não vai haver, porque se tiver, eu sou o primeiro a sair fora e comunicar publicamente quem eu conheço. Não vá lá, porque lá não é um ambiente salutar. Eu acho que é mais ou menos por aí, mas nós temos que reverter isso. Isso é outro paradigma a ser quebrado. A legislação exige que a gente precise dos partidos para se candidatar, a legislação, a democracia exige um mundo melhor, um ambiente melhor de partidos. Agora, se a gente quiser discutir a quantidade deles no Brasil, tá ótimo, vamos discutir, precisa melhorar. A qualidade deles precisa melhorar, mas para tudo isso precisa de engajamento, participação e luta. Sem isso não há milagre. Não tem santo que faça milagre. Boa. O Arthur, ele pergunta, ele diz, boa noite a todos. Felipe, sobre o turismo de nossa cidade,
me diga qual o ponto que você acha que está mais defasado e qual seria a sua ideia para melhorar. Pessoal, só antes do Felipe responder, caso vocês queiram, vocês podem abrir o microfone de vocês também e fazer a pergunta ao vivo para o Felipe. Tem alguns assuntos que é bastante pertinente e que, às vezes, vocês falando, complementam muito do que está escrevendo, né? Porque a gente acaba escrevendo pouco perto daquilo que a gente gostaria de perguntar. Então, fiquem à vontade em abrir o microfone, tá bom? Mas eu tenho que abrir os microfones na hora que forem fazer perguntas somente, porque senão ele acaba dando uma microfone e a gente não consegue escutar do outro lado. Eu acho que tá bom, sim. Para o Arthur, vou repetir a pergunta. Boa noite, Felipe. Sobre o turismo da nossa cidade, me diga qual o ponto que você acha que está mais defasado e qual seria a sua ideia para melhorar. Vamos lá, Paulo. É uma pergunta difícil, é uma pergunta que exigiria talvez uma live só para tratar disso, e eu teria que até ter informações adicionais para melhorar o debate. Mas, em modo geral, o que eu percebo, eu já trabalhei no turismo de São Sebastião, tá? Eu tenho alguma experiência em hotelaria, recepção, setor administrativo, e eu posso dar uma visão tanto de quem trabalhou, como de quem olha o turismo hoje, até porque hoje eu ainda continuo trabalhando de certa forma para o turismo, porque eu supervisiono um condomínio residencial em Paúba, onde todos os proprietários são veranistas, têm patrimônio em Paúba, mas usam a casa finais de semana e feriado. Mas vamos lá. Eu posso elencar alguns temas. Preservação ambiental. Sobre isso entra o saneamento. Tá? É o ponto pacífico de qualquer discussão hoje sobre turismo. Vamos citar Maresias. Paúba é saneado não 100%, mas a gente sabe que o quanto o saneamento ajudou Paúba. Então, Maresias precisa disso. Nós precisamos... Eu sei que há um esforço enorme, de parte a parte, tanto do empresariado, quanto da iniciativa governamental, quanto de empresas do setor, em profissionalizar a mão de obra. Precisamos de mais profissionalização, porque o nível de exigência, o nível do valor da diária que é cobrado aqui no litoral norte de São Paulo, às vezes não condiz com o nível de profissionalismo que nós temos. Isso não é uma crítica às pessoas que trabalham. Elas são vítimas de um sistema que não as prepara, que não as conscientiza de que é necessário elas serem profissionais o quanto mais possível para ocupar um espaço dentro do negócio turismo, certo? Uma outra questão é a criação de uma política pública que crie um ambiente turístico na cidade. Vejam a diferença do que é Ilhabela do ponto de vista turístico, como receptivo turístico, e veja a diferença que é São Sebastião. São Sebastião é caminho da Ilhabela, mas você não tem o mesmo ambiente. Você não tem o mesmo ambiente de urbanização, você não tem o mesmo ambiente de preservação ambiental, você não tem o mesmo ambiente de receptividade com o turista no sentido da empatia, da necessidade de instrumentalizar todos os recursos. Você não tem... Nós estamos aí acompanhando, para quem sabe do assunto, a questão do ecoturismo foi regulamentada há muito pouquíssimo tempo e a gente tem tanto atrativos de ecoturismo para explorar. Ou seja, mais uma vez voltamos à estaca zero, Paulo. Precisamos de um planejamento de política pública que seja continuado, não descontinuado. Não adianta a cada governo, a cada legislatura diferente, entrarmos com penduricalhos legislativos ou por decretos de portaria do prefeito e enfeitando mais a coisa sem transformar a base. Então, qual turismo nós queremos para São Sebastião, do ponto de vista do tempo? Porque o negócio turístico vendido hoje não foi o mesmo há 30 anos atrás e não será o mesmo daqui a 30 anos. Então, a gente precisa pensar de uma forma mais macro e instrumentalizar os pequenos nichos que o turismo contempla. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sem dúvida. Não adianta a gente ter um monte de lei, né, Felipe? E essas leis não serem aplicadas e principalmente as pessoas saberem que essas leis existem e elas não respeitarem essas leis.
Então, o turismo, ele está ligado diretamente a tudo que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Principalmente quando a gente fala no nosso lixo. Eu acho que a gente conhece o ser humano, quem é, a partir do momento que você percebe se ele sabe ou não cuidar do seu próprio lixo. Então, eu acho que o turismo está ligado diretamente a isso. Se a gente souber tratar essa questão, a gente vai conseguir também saber tratar muito bem e ajudar o nosso, entre aspas, governo a fazer um planejamento de turismo ainda melhor para São Sebastião. Então, eu penso dessa forma. Eu vejo muita gente tratando o lixo como lixo. A gente não tem que tratar o lixo como lixo. A gente tem que tratar o lixo com responsabilidade. O lixo é responsabilidade de cada um. Eu acho que é bastante importante a gente deixar isso bem claro. O senhor Fernando, ele faz mais uma pergunta, Felipe. Ele diz assim, você tem informação sobre o percentual de casas e comércios que já se conectaram à rede de esgoto que a Sabesp implantou em Paúba? Vamos lá, seu Fernando. Talvez o Paulo, até da associação, possa nos ajudar também, ou outras pessoas que aqui estejam presentes, mas números exatos eu não tenho. O que nós temos é um universo, certamente, da rodovia, provavelmente ali da onde existe a estação de tratamento de esgoto, na rua Belo Horizonte, antiga Caminho do Meio. Sentido praia, eu acredito que seja próximo de uns 90% a 95%. Porém, Paúba não acaba ali. Volto a dizer. Nós sempre pleiteamos a Paúba, desenvolvida também na antiga Caminho do Meio, na rua Belo Horizonte. Para quem não sabe o que eu estou falando, é a parte do sertão de Paúba, do morro de Paúba. Existem inúmeras casas, inúmeras famílias que necessitam receber essa política pública. Ou seja, então, se a gente for pegar em termos globais, do asfalto para baixo deve estar na casa de 80%, 90%, mas se a gente pegar a Paúba como um todo, vai chegar a 60%, 70%. O que já melhorou muito a nossa praia, mas não é o ideal. O ideal é que seja universalizado. Aquelas pessoas, aquelas famílias, aquelas casas que estão acima do asfalto, na rua Belo Horizonte, precisam receber essa política pública. E isso é um ponto X da questão para Paúba. Paúba, há muito tempo, tem a resposta do poder público de que aquilo ali precisa ser regularizado sob o ponto de vista fundiário para receber recurso público através de política pública. O que nós fazemos é uma pressão imensa, o Paulo sabe disso, através da associação, para que essa regularização saia o quanto antes e que os investimentos ali ocorram. Mas ainda assim também, eu acho que nós poderíamos ter formas alternativas de tratar o esgoto ali naquela região até que isso aconteça. Muito bom. A dona Marta, ela faz uma pergunta, a Marta Soletti faz uma pergunta. Aproveitando o meio ambiente, consiste na preservação da Mata Atlântica, saneamento e coleta de lixo. Em Paúba, a coleta orgânica passa diariamente das 8 às 8 da manhã. Já o reciclável, só Deus sabe. Você tem alguma ideia para que a gente implemente uma conscientização maior sobre o lixo? Vamos lá, dona Marta. Acho que agradeço também a pergunta, e eu acho que a questão ela compreende algumas providências que também são de conscientização de quem descarta aquele lixo, né? Então, vamos começar pelo munícipe, pelo morador. O morador tem que ter a consciência de ter uma lixeira adequada, quando ele pode fazer isso, porque tem muita gente no bairro que não pode, então ele necessita de ajuda do poder público, da associação, sei lá de quem, mas ele necessita. Então, o primeiro passo é você ter a lixeira adequada. O segundo passo é você ter a conscientização da separação disso tudo. O terceiro passo é entendermos que o nosso município ele terceiriza esse serviço. Tá? Esse serviço não é municipalizado. Quando existe a terceirização, existe um contrato de concessão pública sobre aquele serviço prestado. Esse contrato ele precisa estar sob a fiscalização imediata da prefeitura, do poder legislativo da cidade e fazê-lo ser cumprido. Por quê? Porque senão há essa deficiência. Eu
acabei de dizer, eu supervisiono um condomínio em Paúba, do qual eu passo isso na pele. Na temporada, quando nós temos uma demanda alta de lixo, por uma série de problemas, muitas vezes eu tenho que colocar o lixo na rua, no chão da rua, porque a minha lixeira já está abarrotada. E a lixeira de um condomínio, vocês devem imaginar o quanto grande é, muito diferente de uma residência. A separação existe, mas ocorre, por exemplo, na temporada, uma passagem da sucata, uma vez na vida, está na morte. A gente vê isso acontecendo na prática, certo? Então, ou seja, de quem é a responsabilidade de fiscalizar essa coleta, de fiscalizar o destino que esse lixo tem? É da prefeitura que concedeu o serviço público a uma empresa. E é também dever do legislativo cobrar isso da prefeitura. E ir até as últimas consequências, até que sejam judiciais, para que, se tudo isso não estiver ocorrendo, interditar e pôr alguém no lugar. Não é possível mais a gente ficar pagando por um serviço público, porque nós pagamos taxa de lixo, e não receber o retorno. É essa a questão básica. É por aí que eu penso. Ótimo. O seu Antônio Délia, ele comenta: Felipe, se você não conhece, sugiro buscar o Plano Diretor de Saneamento Ambiental, que abrange água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos de São Sebastião, que foi elaborado há mais de 10 anos e tem todas as diretrizes nessas 4 responsabilidades da Prefeitura, e ver o que avançou e o que não aconteceu para montar uma pauta para uma nova administração. Algum comentário seu sobre esse assunto? Tenho sim. Eu conheço o plano, seu Antônio, obrigado pela pergunta. Há uma distância muito grande entre o plano, que ele sofreu algumas alterações ao longo do tempo, que, como o senhor bem pontuou, ele foi criado há mais de 10 anos, né? Ou há 10 anos, e um dos principais pontos dessas diretrizes é o cumprimento de prazos. Eu vou citar um exemplo que é clássico. Eu participo de algumas iniciativas aqui em Maresias. Uma delas são as reuniões do Conselho de Bairro de Maresias. O Conselho de Bairro de Maresias tem uma das pautas formadas em fiscalizar os prazos previstos para as obras públicas relacionadas ao saneamento. Esses prazos praticamente não são cumpridos, tanto que o Conselho de Bairro de Maresias está por diversas ações, inclusive através de reunião com Prefeitura Municipal, Governo do Estado e da Secretaria correspondente no Governo do Estado, com diretores da Sabesp aqui da regional, a todo momento criando vínculos de compromissos com eles, e isso nunca é cumprido. Então, eu compreendo a sua pergunta, o seu Antônio. Eu vou revisitar esse plano, que eu já conheço, e ver o que nós podemos avançar do ponto de vista mais macro para a cidade e para Paúba. Ainda assim, nós precisamos fazer esses planejamentos que tanto eu defendo serem postos efetivamente na prática. Isso demanda uma série de fatores, inclusive da vontade política, nós sabemos às vezes. Enfim, eu acho que eu consegui responder, Paulo? Sim, é um comentário que ele fez, conseguiu sim. Mas eu vou revisitar sim o plano, conte comigo para isso. O Mauro, ele comenta aqui e faz uma pergunta. Quais são os pré-candidatos? Desculpa, senhor Antônio, pode falar. Eu queria fazer uma parte, porque esse plano virou lei com o novo marco de saneamento, que já tem vários anos, e não foi só em São Sebastião que ele não foi respeitado. Se vocês, a gente cansa de ver aí os lixões em várias cidades ainda que existem, né? E que, pelos planos de saneamento, pelo marco regulatório de saneamento, foi proibido a manutenção dos lixões, e os prazos para que eles fossem encerrados, eles vão mudando ano a ano, né? Por falta justamente de compromisso das prefeituras com o marco regulatório. Mas esse é o ponto de partida para as 4 questões mais importantes aí, ou uma das 4 questões mais importantes, né, que é o saneamento, tá certo? Que é a drenagem. A gente vive aí tendo inundação, Boiçucanga, Maresias, Paúba, Toque-Toque, por questões de drenagem. Nós não temos rede de drenagem,
tá? O lixo, que é o resíduo sólido, tá? E a água e o esgoto, né? As questões da água aqui da Sabesp também, a captação de água de serra, e aqui Toque-Toque, por exemplo, não tem Sabesp, não tem esgoto, é só fossa. A praia de Toque-Toque pequeno, ela vive agora em bandeira vermelha, tá certo? É isso mesmo. Então, essa questão toda, isso tudo, eu não sei se o plano de saneamento de São Sebastião foi bem feito, porque na época as prefeituras tinham obrigação de fazer o plano, o Estado tinha obrigação de fazer o plano. E ele doou às prefeituras os planos. Eles foram feitos a toque de caixa, mas para cumprir tabela, né? Mas não importa, é um documento que, com 10 anos, ele já tem que ser revisto. Então, eu acho que é uma pauta muito importante para qualquer que seja a nova legislação, né, de São Sebastião, pegar o plano de saneamento ambiental e fazer uma revisão nele e estabelecer, então, os marcos para os próximos 20 anos, porque é assim, o plano é de uma visão de 20 anos, não é uma visão de uma legislatura, tá certo? Exatamente. Então, para que a gente tenha, de fato, essas questões estruturais equacionadas, porque elas vão se resolver ao longo de muitos anos. Mas esse é um papel muito importante do legislativo, tá certo? Porque o executivo não dá bola para plano, porque não dá voto, tá certo? Mas o legislativo tem que bater em cima do executivo, sim, para que sejam cumpridos. E com a ajuda do Ministério Público, porque o Ministério Público pode ser acionado por inoperância da Prefeitura, e o Ministério Público, ele força a elaboração dos TACs, que são os termos de ajuste de conduta. Ajuste de conduta, e estabelece prazos, e aí os prazos são determinados já pelo juiz, tá certo? Então, aí o dirigente, o executivo é obrigado a correr atrás. Então, eu acho que essa questão, e aí ela sim envolve sim as associações, porque as associações também são perenes, elas não são políticas, não são sazonais, tá certo? Envolve as associações, os representantes de bairro, a comunidade, envolve todo mundo. De forma que você cria uma corrente, tá certo, de cobrança e acompanhamento dessas questões que são estruturais, né? E o executivo ele vai fazendo aquilo que o povo exige, e somos nós, as comunidades. Então, eu sugiro que nessa época de eleição, que nós estamos começando a discutir essas questões, você tenha uma pauta consistente. Isso eu estou dizendo aqui para fortalecer a sua candidatura, porque eu confio em você, acho que você é um cara muito dedicado, competente. Se você estudar o assunto, você tem capacidade para desenvolver a tese e levar adiante. Então, eu sugiro que você comece a preparar uma pauta bem elaborada com relação a esses 4 temas e bata nessa tecla, porque eu acho que é um trabalho de base importante para quem está começando na política como você. Se daqui a alguns anos você tiver conseguido cravar aí o plano de saneamento ambiental em São Sebastião, você vai ser muito bem lembrado. Obrigado, São Antônio. E é isso mesmo, o que o senhor falou tem total razão. A sociedade civil organizada pleiteando essa pauta, como eu acabei de falar aqui em Maresias, eles estão indo ao Ministério Público, estadual e federal, e denunciando os acordos não cumpridos e os prazos estabelecidos também não cumpridos. Então, isso tem um papel fundamental mesmo. Mas eu vou revisitar, sim, e vou querer sua ajuda nesse sentido para a gente conversar bastante a respeito. Ok, pode ficar comigo. Muito bom. Até fazendo um comentário em cima disso, a gente tem percebido que as coisas acontecem quando o Ministério Público é acionado, porque o Executivo realmente, ele tem a gente sabe qual é, mas a gente não gosta de falar, mas ele tem um problema muito sério. Ele não consegue fazer nada. Existe, de uma forma ou de outra, um desvio de processos que é desconhecido por todos. A única pessoa que consegue saber sobre isso é o próprio Executivo. Então, nós como não temos acesso a esse tipo de informação, nós acabamos indo para o Ministério Público, que acaba, por sua vez e por sua força, fazendo com que a coisa chegue em nível superior e as pessoas de base sejam
comunicadas de uma forma diferente. É mais ou menos o chamado puxão de orelha, né? Isso Mas mesmo. realmente tem muito a ver isso, sim. Continuando aqui, o Mauro Antônio, ele pergunta, quais são os pré-candidatos a prefeito de São Sebastião do seu partido? Se eu bem entendi a pergunta, é isso. Vamos lá. Obrigado, Mauro. Agradeço muito sua participação aqui conosco. O meu partido, o PDT, ele não tem um pré-candidato à prefeitura, tá? Ele compõe um grupo de partidos que hoje não é que apoiam. Temos 2 pré-candidatos que serão resolvidos muito proximamente aí à convenção partidária. Um é o conhecido Dr. Juan, que já foi prefeito de São Sebastião, e o nosso querido professor Gleibson. Então, nós estamos compondo um grupo de partidos multipartidário que tem no MDB, que é um outro partido, e compõe aí 2 pré-candidaturas. Nós estamos batalhando muito para que São Sebastião consiga ter alguém à altura, tanto do ponto de vista da aceitação eleitoral, quanto do ponto de vista da proposta política, né? A gente precisa de gente que, como a gente acabou de dizer, que planeje São Sebastião e que faça cumprir esse planejamento com alguma seriedade. Então, nós temos aí o professor Gleibson, que é o nosso vereador atualmente, talvez o mais popular deles. Ele trabalha na oposição já há algumas legislaturas, ele está no momento político dele e nós torcemos muito para que tudo dê certo nesse sentido. Então, eu acho que é isso. Felipe, o senhor Fernando Gomes, ele gostaria de retornar uma pergunta lá no comentário que ele está fazendo aqui. Sim. Ele diz assim, desculpe insistir, mas esse assunto para mim é muito importante. Quem não se conectou à rede de esgoto deveria ser obrigado... Peraí que pulou aqui, gente. Deveria ser obrigado a conectar-se ou cada um deve fazer se quiser ou puder. Ele quer saber se é obrigatória, pelo que eu entendi a pergunta, senhor Fernando, se é obrigatória ou não a conexão do esgoto daquela casa à Sabesp, não é isso? Sim, o Paulo você pode me ajudar, Paulo. A gente sabe que a prefeitura e a Sabesp notificaram muitas casas aqui em Paúba a pedido da associação, a pedido de inúmeras iniciativas, e sim obrigatória a ligação à medida que você tenha a rede de esgoto disponível. Então, você tem que arrumar ali toda a sua estrutura interna, deixar em ponto da Sabesp ligar, você faz essa solicitação e isso é feito. Já é obrigatório. O que acontece é que tem muitas casas que não têm esse compromisso, que são um compromisso social, um compromisso cidadão, né, que infelizmente gera custos, não temos como fugir disso, mas é obrigatório sim. E há, inclusive, fiscalização, né, Paulo? Salvo qualquer engano sobre esse tema? Não, você está correto, Felipe. Existe fiscalização, sim. Eu não sei se vocês sabem, Paúba faz parte também do COMAN, que é do Conselho do Meio Ambiente. Então, é bastante importante essa informação. É obrigatória a ligação na rede pública de esgoto. A multa chega a R$ 1.200 e a reincidência pode dobrar. A voz está falhando demais. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, para quem está falhando a voz e a imagem, seria interessante que desligassem o vídeo, que fica mais baixa a conexão, a taxa de conexão melhora bastante. Voltando aqui, então existe a obrigatoriedade da conexão, sim, na Sabesp. Só para vocês terem uma ideia, a Sabesp ela está fazendo agora a segunda chamada e vocês vão receber cartas, quem não fez ainda, vão receber cartas obrigando essa ligação, não é sugerindo não, é colocando de uma forma bem enfática o valor da multa. Então, para quem não fez, corra para fazer, porque isso vai pegar feio no bolso de todo mundo. É lei, tem que ser respeitada, não tem jeito. E a gente tem que lembrar também que a nossa praia melhorou muito depois da implantação, isso há
talvez 4 anos atrás, eu acredito que começou toda essa implementação aí de Sabesp, e a nossa praia, a qualidade da água melhorou muito nesse tempo que passou. Então, isso é bastante importante. Há uns 3, 4 anos, se intensificou a ligação das casas na rede, mas a rede é um pouquinho mais antiga que isso, e a estação um pouquinho mais antiga, mas a intensificação da ligação das casas foi isso mesmo, Paulo. A obra foi entregue, se eu não me engano, se eu me falo melhor, foi em 2012 que foi entregue a obra da Sabesp, e as ligações começaram agora, só há 4 anos atrás, então tudo foi passado por testes e uma série de coisas. Voltando aqui ao questionamento, a dona Marta Soletti comenta aqui, obrigado, Felipe, eu mesmo reclamações da prefeitura referente à coleta seletiva, que não tem consistência de data e horário. É o comentário da Marta Soletti. Senhor Fernando, o senhor queria acrescentar alguma coisa? Eu acho que não, mas ele deve ter... Não, é só por lógica, né? Não pode fazer uma conexão numa rede que leva o esgoto para dentro do rio. Primeiro tinha que ter a estação de tratamento para depois, o final você conecta. Claro. Porque senão, se você conectar seu esgoto numa rede que leva para o corpo d'água, entendeu? A lógica é que tem que ter primeiro a estação de tratamento, depois a coleta, depois, por último, cada um se conecta na rede. Sim. Mas eu acho que a grande contribuição foi o fato dos 4 hotéis e o condomínio, o Bom Vilarejo, terem se conectado, e isso realmente mudou a qualidade da água da praia, né? Agora cabe a cada uma das casas individualmente. Sei que existem pessoas que não têm dificuldade de ter que passar a rede por trás, pessoas que não têm dinheiro para fazer a rede interna, etc. Eu acho que essa é a parte que talvez a própria associação podia ajudar, ou alguma mobilização para que as pessoas se conectem, né? O que eu particularmente me sinto um pouco desagradável é ver pessoas lançando água servida no meio da rua. A gente está indo para a praia e sendo obrigado a passar por água servida de pessoas que jogam a sua água de banho, não sei de onde, jogam na rua, não é? Então, isso realmente, para mim, é uma coisa que merecia uma certa atenção, com todo esse esforço, as pessoas ainda estarem lançando resíduo de máquina de lavar ou até mesmo de chuveiro no leito da rua, né? Isso eu estou falando na Bragança Paulista em particular. Muito obrigado. Esse é um desabafo. Obrigado, senhor Fernando. O senhor tem razão, senhor Fernando. Eu sou testemunha disso que o senhor falou mesmo. Na própria Bragança Paulista nós temos isso. Tem um veio de esgoto que corre por lá. A Sabesp já foi acionada várias vezes para que isso fosse desfeito, mas por algum motivo, não sabemos qual, ainda continua lá. Mas em breve receberão outros comunicados, porque existem ações, sim, que estão sendo feitas nesse sentido, para que a gente acabe zerando essa demanda aí de Sabesp. Continuando, só um minuto. Que a gente não pode esquecer que é a principal rua, né? Não é, Paulo? É a principal rua do bairro, né? Que liga realmente a entrada do bairro. Com certeza. Então, é muito feio que receba os turistas pisando no esgoto. Exatamente. São as duas principais ruas, a Maria Moreira do Espírito Santo e a Bragança Paulista, é onde os turistas mais transitam, né? Felipe, eu queria fazer um comentário e fazer uma pergunta para você. A gente, aproveitando essa parte aí de ambiente, de Sabesp, de sujeira, de lixo, etc., pouquíssimos candidatos, aliás, eu diria quase zero, isso. Eu não escutei nenhum candidato até agora falar sobre isso. Sobre animais. Os animais estão soltos. Vamos jogar atenção, foco para a Paúba. A gente sabe que isso acontece em todas as praias, umas mais, outras menos, até mesmo pelo fato da zoonose ser mais ativa num bairro do que num outro, e a gente vai trabalhando essa informação. Mas eu queria saber o que você poderia falar a respeito disso. Você tem alguma proposta para fazer nesse sentido? Porque a gente percebe que a quantidade de animais ela está se multiplicando exponencialmente, principalmente os gatos,
eles ficam jogados na floresta, lá para cima, na Rua Belo Horizonte, e eles estão deixando de ser domesticados, eles estão virando animais selvagens e até mesmo perigosos, porque eu já tenho relatos aí de gatos que estão atacando pessoas, porque eles chegam perto das lixeiras para pegar os sacos de lixo, eles acabam rasgando isso, ou então, quando o saco é pequeno, levam para o meio da mata e abrem e só sobra plástico na mata. E é um trabalho muito forte que a gente vem fazendo com a zoonose, tanto é que nós abrimos aí para as pessoas interessadas em castrar esses animais de forma gratuita fizessem a inscrição no site da associação. Mas eu queria que você falasse um pouco se você tem alguma ideia a propor com relação a isso. Acredito que ideia nova, Paulo, seria quase que, talvez, seria quase que chover no molhado ou ser engenheiro de obra pronta. Eu acho que uma boa iniciativa que você compartilhou conosco não tem muito tempo lá no grupo é a criação do Conselho da Saúde Animal. A gente sabe o quanto são importantes os conselhos municipais, o quanto eles podem contribuir para a elaboração de políticas e normativas públicas, né? E agora a gente cai no mesmo problema quase que de toda São Sebastião, que é a descontinuidade de política pública. São Sebastião, nós vimos isso, Paulo, naquele encontro com o prefeito, onde ele afirmou que o serviço de zoonose funciona desde tal data. E você falou, poxa, prefeito, mas Paúba não é atendido, eu sempre solicitei. O Felipe, quando passou pela associação, também sempre solicitou. A dona Marlene solicitava, a falecida Néia solicitava, ou seja, é um problema antigo que só tem piorado. Aí, pequenas ações descentralizadas, uma doação de material aqui, de recurso ali, vai castrando animais e tudo mais. Eu acho que é um problema de saúde pública, é um problema de política pública, mas também é um problema de conscientização humana, né? Nós chegamos ao ponto de, como nós não temos uma conscientização, uma política de assistência para que esse problema seja cada vez mais, digamos, diminuído, nós temos que entender a relação agora de quem é dono dos bichinhos. Então, você hoje adotar um bichinho é um ato legal, bonito, bacana, todo mundo acha legal, mas você tem que ter responsabilidade social em castrar esse bicho, em cuidar da saúde dele, em não deixar ele solto. Ou seja, nós temos dois âmbitos nesse problema, o da saúde pública, o da saúde animal e o do foro íntimo, interno, da consciência cidadã de cada uma das pessoas. Né? Não estou dizendo aqui que você tem que ter limitação de bicho. Se você quiser ter 20 gatos, 30 cachorros, o problema é seu, a vida é sua. Só que cuide deles. Trate deles, castre eles, porque eles vão reproduzir em massa. Mas nós precisamos mesmo desse conselho, Paulo. Esse conselho aí que é proposto a criação, ele pode ser muito necessário e urgente na discussão e, de repente, fomentando práticas de políticas públicas boas, né? Para quem não sabe sobre esse conselho que o Felipe está colocando, a associação, recentemente, ela está apoiando a criação de um Conselho Municipal da Saúde Animal. Existe o Conselho do Meio Ambiente, existe vários tipos de conselho, o Conselho da Saúde. Agora nós estamos fazendo com que o prefeito, ele pode ser criado somente, o prefeito que pode criar isso, mas parece que tem um problema todo agora de eleições, mas nós estamos, inclusive, num abaixo-assinado que foi passado, apoiando a criação dessa chamada COMUSA, que é o Conselho Municipal da Saúde Animal. Por que conselho? Porque quando você cria um conselho, você destina uma verba, a prefeitura tem que destinar uma verba obrigatória para esse conselho, para fazer a coisa acontecer. Ou dizer de onde vai sair essa verba, ou do poder público, ou da iniciativa privada, através de que eles vão conseguir arrecadar esse dinheiro para que o conselho possa fazer a sua gestão. E a gente sabe que os animais que estão largados aí na rua só estão por falta de existência de um conselho, porque se existisse, seria mais uma cobrança forte que a prefeitura teria no sentido
de fazer acontecer. Para quem não sabe, existe lá onde fica o centro de zoonose da prefeitura, um lugar bastante distante, lá no fundão de São Sebastião, eu fui visitar, existe um prédio que está sendo construído para acomodar toda essa bicharada que chega lá e hoje, que estão acomodados lá em talvez 100 metros quadrados. É um absurdo a quantidade de animal que tem lá. E é um absurdo também a quantidade de castração que se faz mensalmente. Então, o nosso apelo a você, como um político aí, que pretende almejar aí coisas diferenciadas na Prefeitura de São Sebastião, que pudesse defender essa causa também, para tentar trazer para a gente um certo conforto e uma forma até mesmo da gente saber que a gente está fazendo a nossa parte com os bichos que estão jogados na rua. Então, isso é bastante importante saber. Eu queria só passar um pouco a palavra. A dona Tânia, ela comentou alguma coisa sobre o esgoto da casa dela. Dona Tânia, a senhora quer falar sobre isso? Se a senhora quiser, abre o microfone e fique à vontade. Vai, Miquel. Boa noite a todos. Então, eu estou com um probleminha aqui em casa, porque é no corredor, né? E como tem muito fio, né? Tem muito fio de luz, cano de água, está sendo difícil, viu? Para fazer essa rede de esgoto aqui. Não sei como fazer, viu? Estou preocupada, viu? Como Posso que eu ajudar, poderia Paulo? fazer? Fica à vontade, Felipe. Eu acho, Tânia, a sua preocupação com o saneamento é muito boa e a gente torce para que outras pessoas tenham a mesma preocupação. Talvez uma saída seja a senhora conversar com vizinhos da lateral ou do fundo que tenham o acesso melhor e deslocar esse esgoto da sua casa, aí da área de vocês, para eles. É lógico que o custo de toda essa obra e tal é custeado por quem precisa da alteração, como a senhora precisaria custear se fosse sair pelo seu corredor. Mas há possibilidade de fazer, inclusive na legislação, né, Paulo, salvo qualquer engano, que permitem você utilizar a rede do vizinho, desde que isso seja feito em comum acordo e desde que a senhora cubra todos os custos envolvidos. Isso mesmo. Você está correto, Felipe. É tido também como uma servidão de passagem, né? Então, em casos bastante difíceis aí de estar levando esse encanamento, você pode usar por direito uma passagem de servidão para esgoto. Então, existe essa possibilidade, sim. Eu oriento que, se a senhora puder, quem pode falar exatamente isso para a senhora é a Sabesp. Inclusive, seria muito interessante, porque exime até a senhora de repente, estar recebendo uma comunicação, uma multa nesse sentido, e perguntar para a Sabesp, como eu faço aqui, ó? Então, esse estudo que a Sabesp faz, ele é gratuito, tá? Ele não tem custo. Porém, o custo que a senhora vai ter é somente na hora de implementar o que ele vier a colocar de um projeto que a senhora possa executar. Eu não sei se está bem colocado dessa forma, se a senhora quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Tá ótimo, é isso mesmo que eu queria saber. Eu vou procurar saber direitinho, viu? Mas muito obrigada pela atenção, viu? Disponha. Gente, a gente está com 1 hora de live e eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa, se manifestar a respeito disso, fazer alguma pergunta, algum comentário com o Felipe, fique à vontade. Eu acho que não, acho que ficaram satisfeitos, Felipe. Quando a candidatura será oficial? Senhor Fernando, pode repetir, por favor? A sua candidatura deixará de ser pré-candidatura? Quando a candidatura virar... de ser pré-candidatura para ser candidatura? Tá. Eu acredito que a grande maioria já tenha conhecimento de que, por conta do evento do Covid, da pandemia, as eleições foram alteradas de outubro para novembro. Com as eleições sendo alteradas, os prazos para as convenções partidárias também foram, e os prazos de vigência da campanha também. Então, nós faremos as convenções partidárias entre 14 de agosto e 30
o 30 ou 1º de setembro. Esse é mais ou menos o prazo. A campanha começa mesmo a partir de setembro. Até agora nós somos juridicamente pré-candidatos, né? Muito bom. O senhor Fernando ainda pergunta aqui, Felipe, que a partir de que data você poderá receber contribuições para a sua campanha, e se isso é possível? Sim, é possível. A legislação prevê doação de até 10% do valor do imposto de renda do ano anterior, de pessoa física para o partido e tudo mais, dentro desse prazo que eu falei, a partir da convenção partidária homologada e a partir da autorização ou da homologação da chapa inteira de pré-candidatos daquele partido pelo cartório eleitoral ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ótimo. Bom, gente, a gente já está com uma hora aí de live. Felipe, eu queria fazer só um comentário e deixar esse comentário para todos aqui também que reflitam sobre isso. Há muito tempo, Paúba, ela está literalmente esquecida pela Prefeitura de São Sebastião. Há muitos anos, eu diria. E a última obra que eu tenho a informação, eu posso estar errado na minha colocação, mas a última obra entregue foi pelo governo do estado, que foi a Sabesp. De 2012 para cá, eu não me lembro de nenhum investimento da maneira correta feito em Paúba. Nós temos muito tapa-buraco. E a política que existe, vamos dizer assim, a politicagem que existe na cidade de São Sebastião, eu acho que ela é responsável por essa falha da zeladoria, e talvez tenta fazer as coisas e acaba fazendo o impossível para que as coisas aconteçam no nosso bairro. Mas fica difícil até mesmo para eles, porque não tem recursos. É sempre a mesma história. Não tem recursos, não tem recursos. A gente tem mão de obra. Se vocês quiserem entrar com material, a gente faz o que tem que ser feito, mas o material é por conta de vocês. Isso tem que acabar. E o fato de nós andarmos a passos, assim, entre aspas, de tartaruga, né, vamos dizer assim, mas nós conseguimos chegar num ponto que hoje nós temos, a duras custas, uma urna em Paúba. Conseguimos trazer uma urna para Paúba. E muitas pessoas, inclusive o seu Câmara comenta muito isso, que Paúba tem que ter representatividade. Eu espero que você seja esse nosso representante. Eu espero que a população de Paúba entenda isso e invista no Felipe, nesse sentido. Fazer com que o Felipe chegue lá. A gente sabe que a quantidade de políticos, a quantidade de candidatos, ela é bastante grande, mas ela não é impossível. A candidatura do Felipe não é impossível. E a gente, com esforço, a gente consegue fazer com que o Felipe seja eleito, mas com bastante esforço. É um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer. Eu acho que o Felipe é uma pessoa... eu não conheço em São Sebastião, o pouco que eu conheci dos políticos que eu frequentei, Câmara e tudo mais, através da associação, eu não conheci ninguém que tivesse a capacidade que o Felipe tem de entendimento da política nacional. Eu acho isso, eu quero te parabenizar por isso, tiro o meu chapéu para você, e eu digo que o Paulo, ele tem você como candidato. E eu gostaria muito de ver com que o bairro tivesse essa opinião a partir do momento que veja o que você já conquistou para o bairro em momentos anteriores também e está conquistando agora. Então, eu convido a todos para que acredite no Felipe. Não é questão de ser a única salvação para Paúba. Não é isso. Não é questão de ser a única. Existem outras, mas a gente tem que focar em alguém. Esse foco tem que estar direcionado para alguém que tenha mais representatividade. E eu acho que pelo fato de ele ser vice-presidente de um partido e tudo mais, isso dê para ele uma distância, assim, bastante grande lá na frente para ele atingir o objetivo dele. Então, parabéns, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ter muito foco
E eu espero que você tenha, além de todo esse conhecimento que você tem, que você também tenha bastante sorte para poder chegar lá. Eu convido alguém, se quiser fazer algum comentário, deixar alguma informação, eu acho que seria bastante importante. Eu acho que não, está todo mundo satisfeito. Você quer fazer a sua consideração final, Felipe? Quero sim. Primeiro quero agradecer o espaço. Eu enchi o saco do Paulo, né, Paulo? Um mês, 2 atrás, para a gente ter esse espaço democrático aberto, que eu espero que continue existindo aí como debate do espaço público. Outros pré-candidatos estiveram aqui. Eu estive aí, como vocês, perguntando, questionando, enfim, fazendo considerações. Então, ter Paúba hoje, mesmo que pelo recurso da tecnologia, discutindo a política de São Sebastião, já é uma grande vitória. Isso não ocorria em outros tempos, e quando ocorria, não ocorria assim, de forma comunitária, de forma aberta, e não está aqui quem não quer, porque todos são convidados, ou quem não pode, ou quem não acha legal, e nós temos que respeitar todos os posicionamentos. Gostaria de agradecer muito também as perguntas, as considerações, as sugestões, como essa que o São Antônio pôs sobre o plano de saneamento. E também gostaria de dizer que eu só encarei essa empreitada porque, né, a gente tem algum tipo de ideário a perseguir. O ideário que eu persigo é o ideário da luta constante, da educação. A educação é um assunto que me sensibiliza bastante. Eu tenho uma filha de 6 anos, do qual o que eu posso deixar para ela é a educação, tanto a educação como pessoa, como ser humano, como a formação que eu posso proporcionar para ela dentro dos recursos disponíveis. E eu gostaria muito que essa educação fosse algo de muito bom, universalizado, para que ela tivesse o mesmo acesso e as mesmas ferramentas que o filho de todos, como os filhos e o neto da dona Tânia, os filhos de todos vocês aqui, podem ter ou já tiveram. Ou seja, no que depender de mim, contem com o meu esforço, com a minha dedicação em produzir bons debates, bons diálogos, em aprender, em estudar, e o que quiserem me sugerir ao longo dessa trajetória, que só está começando. Nós estamos no período pré-eleitoral, a legislação nos impõe aí inúmeras restrições, mas o período pré-eleitoral e o período de campanha, de fato, quando ele ocorrer, eu vou precisar da ideia, da sugestão, da crítica construtiva, não da crítica destrutiva, porque eu não preciso gastar meu tempo destruindo alguém com quem eu não concorde, apenas eu não concordo. Ou seja, então, quem quiser caminhar junto conosco e trazer boas iniciativas, contem comigo. Eu estou aberto ao diálogo, estou aberto a ouvir e quero construir. E Paúba precisa disso, São Sebastião precisa disso. Então, a gente tem que, de fato, mudar esse paradigma todo. Não, muito bom, Felipe, muito bom. Mais algum comentário? O senhor José Souza quer fazer um comentário, senhor José? Fala, Felipe, está me ouvindo? Estou sim, senhor José. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui, meu querido amigo. Qual a tua avaliação com relação ao Legislativo Municipal nesse último pleito? Olha, uma pergunta difícil, do qual eu tenho que responder sem ser antiético. A minha avaliação vai muito de encontro com essa pesquisa aí que o Mauro proporcionou para a gente através do coletivo Paúba, que é apesar de ter a simpatia, por exemplo, do trabalho do professor Gleidson e de alguns outros poucos ali, mas a perspectiva, aliás, a avaliação ela é muito baixa. Eu acho que o poder legislativo nos representa de forma muito, assim, ainda, digamos, muito incipiente, ou seja, eles estão muito longe daquilo que nós merecemos receber. O poder legislativo, volto a falar, é um poder fiscalizador, propositor, moderador, que ele pode discutir política pública, que ele pode impedir
um ato falho do gestor público na administração pública, e às vezes eu percebo que nós não temos essa qualidade, essa consciência e esse compromisso com o coletivo em São Sebastião. Nós precisamos valorizar o poder legislativo dentro da importância que ele tem, e para isso precisamos olhar para ele com mais calma, com mais atenção, e colocar gente lá que tenha compromisso com a cidade, com o coletivo e como um todo. Ou seja, compromisso, falta bastante compromisso às vezes. Felipe, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos pela participação. Eu queria